Pode, Senhor, povo. Pai, Senhor. Bora ler a Bíblia juntos. Bora. Hoje nós vamos ler segundo livro de Crônicas, capítulo 11, 12, 13 e 14. A Catarina, vem mais pra cá. Vai ler o primeiro versículo. Lê aqui. Qual é? A profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Vai ler mais? Senhor, porém, disse a Semaías, homem de Deus, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim. É Benjamim? Já tá no versículo 4. Eu nem pensei. Assim diz o Senhor: não lutem contra seus compatriotas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isto acontecer. Eles obedeceram à palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Roboão fortifica Judá. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, e Jalom e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nelas comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as ainda mais. Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras, onde prestavam culto aos ídolos em forma de bodes e bezerros que ele havia feito. De todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e, durante 3 anos, apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão, a família de Roboão. Paz, irmã Orisa. Roboão se casou com sua prima Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate deu à luz 3 filhos, Jeú, Semarias e Zaã. Depois Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão. Maaca deu à luz Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca mais que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos e, desse modo, deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim e por todas as cidades fortificadas, deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. Boa tarde, Pai Tati. É linda mesmo a minha mocinha. Agora nós vamos ler o capítulo 12 do segundo livro de Crônicas. O Egito invade a Judá. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Veio com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de soldados
de infantaria, líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá, que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhe disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonarei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías essa mensagem: Visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Robão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda, porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele, e ele não foi completamente destruído. Ainda havia coisas boas na terra de Judá. Resumo do reinado de Roboão. O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era de Amon. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Os demais acontecimentos do rei Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaías e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Agora nós vamos ler o versículo 13, que vai falar a guerra entre Abias e Jeroboão. Uma coisa que a gente vai perceber, gente, no livro de Crônicas, as guerras e o poder. Quando as pessoas iam ao poder, se esqueciam, né, de buscar ao Senhor, os mandamentos do Senhor, faziam da forma que queriam. E na hora do aperto, eles buscavam ao Senhor. E é uma coisa que é só eles, não, a gente também. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso. Hoje sábado, tô aqui tranquilo em casa, vou limpar minha casa, vou descansar. Para que buscar o Senhor? Para que orar? Para que ler a palavra do Senhor? E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente nunca sabe quando as guerras virão nas nossas vidas. E nós não devemos ser interesseiros, estar no Senhor só por barganha, por aquilo que Ele pode nos dar. Porque a presença dEle é maravilhosa. Ter o Senhor é uma alegria nos nossos dias. Isso reflete na nossa casa, nas nossas amizades. Então busca o Senhor, não seja interesseiro. Vamos ler agora a guerra entre Abias e Jeroboão. No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400.000 de seus melhores soldados, e Jeroboão reuniu 800.000 dos melhores soldados de Israel. Eita, fechei. Sem querer. Peraí, aí. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Semaraim e gritou para Jeroboão e todo a Israel: Ouçam-me! Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Homens desocupados e perfetos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor, que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses.
No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado, pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada, e todas as tardes acendem o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é o nosso líder. Os sacerdotes deles tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas. 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Gente, 500.000 homens, 500.000 de homens mortos. Que matança, que tristeza, que luto. Quantas famílias não foram alcançadas, né? Vamos continuar. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas. 500.000 homens, os melhores soldados de Israel, foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram a cidade de Betel, Gesana e Efron, e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou o seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso. Casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. Os primeiros anos do reinado de Asa. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, e despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades, fortificá-las com muros, torres e portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 500.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Oi, pessoal. Fala, oi, pessoal. Eu tô aqui em Bintinga. Então vai lá que eu vou terminar. Continuando, segundo livro de Crônicas, capítulo 14, e agora o versículo 8. O rei Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez, um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros
de guerra, avançaram até a cidade de Marissa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale do norte de Marissa. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos nesse exército imenso. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seus exércitos. E os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojo. Enquanto estavam em Gerar, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Como resultado, os soldados de Judá levaram muitos despojos também dessas cidades. Atacaram ainda os acampamentos onde havia rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida, voltaram para Jerusalém. Então, nós vamos ver nas histórias de crônicas sempre isso. Quando o povo busca o Senhor e o coloca no lugar que é dele, de Deus, obedece os seus mandamentos, há vitória, há livramento, mas do modo contrário, a matança, a tristeza, o luto. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, aprender a guerrear, porque guerra todo mundo tem. Ju, eu não vou me meter com isso, não, querida, não tem lugar neutro. Não tem lugar neutro. O mundo das trevas está lutando contra o mundo da luz há muitos anos, há séculos, há milênios. E se você não se posicionar, você já está no mundo das trevas. É mais ou menos isso. Mas que você possa orar, buscar o Senhor. E que nem eles tinham 1 milhão, o dobro de pessoas. Humanamente eles iam perder, mas quando o Senhor entra na guerra, a vitória é nossa. Papai, eu oro, ensina-nos, Senhor, nos ensina a batalhar, orando, declarando a sua palavra, confiando, obedecendo os seus mandamentos. E nós sabemos que toda batalha que o Senhor entra, todas essas batalhas, o Senhor sai vencedor. Então nós queremos, Senhor, batalhar contigo, te chamamos para as batalhas interiores, as guerras aqui dentro que acontecem, Senhor. Nos ajude a guerrear aqui dentro, fora, pela nossa casa, pelo nosso casamento, pelo nosso ministério, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação. As guerras que o Senhor nos dê, vem conosco, Senhor. Nós clamamos, buscamos ao Senhor, porque, Senhor, o que é os homens diante do seu poder? Nada. E nós perseveramos em Ti, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos de anjos. Nós te agradecemos, te damos honra e glória, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Batalhe, busque ao Senhor e entre na guerra com o Senhor. Amém? Deus te abençoe.